E aí, figura? Eu sou o Steve do canal Aprender Inglês Rápido Sozinho com Histórias. Este vídeo faz parte de uma série completa de 5 vídeos baseados nesta mesma história, projetados para um aprendizado acelerado. Você vai aprender com história principal, história linha a linha, podcast em português, podcast em inglês e vocabulário da história. Hoje o nosso foco é o podcast em português. Vou te contar os bastidores dessa história de amizade entre Lucas e Sofia de um jeito descontraído, garantindo que seu cérebro absorva cada detalhe da trama antes do desafio final em inglês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no canal Aprender Inglês Rápido Sozinho com Histórias. Para quem está chegando agora, o nosso formato é bem simples, mas eu acho poderoso. A gente pega uma história e vai desvendando ela, sabe? Camada por camada, para entender como o inglês funciona na prática. De um jeito que faz sentido, que fica na memória, né? E a história de hoje, olha, é um prato cheio. A gente vai acompanhar a jornada de 2 amigos, o Lucas e a Sofia, que passam um dia inteiro redescobrindo uma cidade. E a amizade também. Sim. É uma narrativa cheia de detalhes, de emoções e, claro, de estruturas da língua inglesa que são, assim, essenciais para quem quer ir além do básico. Exatamente. A nossa missão aqui não é só, decorar vocabulário. Ou regras. Não mesmo. Entender por que certas palavras são escolhidas, sabe? E como a gramática é, na verdade, uma ferramenta para controlar o ritmo de uma história. A gente vai focar bastante em como o inglês lida com o tempo. Aquela dança, né? Isso. A dança entre ações que estavam acontecendo e aquelas que aconteceram de repente. O objetivo é aprender a contar histórias de um jeito mais vivo, mais cativante. Vamos nessa? Vamos lá. A história já começa jogando a gente direto na cena. Isso. A aventura começa num sábado chuvoso. A história conta que Lucas woke up to the rhythmic sound of raindrops tapping against the glass pane. Ele acordou com o som da chuva. Que já cria um clima, né? Total. A gente já sente a atmosfera. Aí ele se espreguiça, sentindo aquela lingering stiffness, sabe? Uma rigidez do sono. E olha pela janela. A cidade está despertando. The city was slowly waking up. E esse início é um exemplo perfeito de como o tempo verbal define o cenário. A história podia só dizer, It rained. Choveu. Ponto. Sim, seria bem seco. Mas ao dizer It was raining, o autor coloca a gente dentro da chuva. Ela não é só um fato, ela é a condição, o ambiente onde a história começa. O past continuous aqui é a iluminação de um palco. Boa analogia. A iluminação do palco. Exato. Antes de qualquer ator entrar, a gente já sabe qual é o clima da cena. E essa iluminação continua com The city was slowly waking up. Não é que a cidade acordou num instante. É um processo. Um processo, algo gradual. Isso, a gente consegue visualizar, né? Uma luz acendendo aqui, uma loja abrindo ali. Exato. Isso cria imersão. E o vocabulário ajuda. O cheiro do ar é fresh and earthy. Fresco e com cheiro de terra. Detalhes sensoriais. Totalmente. Aí o Lucas chega na praça e encontra a Sofia, que está esperando com um guarda-chuva azul. A splash of color. Um pingo de cor no dia cinza. Esse detalhe simboliza a alegria que está começando, né? E a mudança no tempo acompanha isso. Logo depois que eles se encontram, o texto diz: The sun came out. O sol saiu. E aí continua: It was shining brightly now. Olha aí de novo. O sol agora estava brilhando intensamente. O cenário mudou completamente. A iluminação do palco foi alterada. E veja que interessante a estrutura. A ação pontual, The sun came out, marca a mudança, é o evento. Mas a nova atmosfera é descrita com contínuo. It was shining. O brilho do sol vira um novo pano de fundo. A gramática servindo à narrativa, marcando a transição. Exatamente. Faz todo sentido. E a partir daí, a aventura começa de verdade. Eles entram no bairro histórico com as winding streets, ruas sinuosas, e ancient cobblestone, os paralelepípedos. E é aqui que acontece a cena que é para mim o melhor exemplo da lição de hoje. Ah, eu sei qual é. O Lucas para amarrar o cadarço. E é nesse momento que a mágica da gramática acontece. A frase é: While he was tying his shoe, Sophia saw a beautiful rustic bakery.
É uma estrutura muito poderosa, né? Muito. Pensa nisso como se fosse cinema. A gente tem uma câmera focada no Lucas, numa ação contínua. Ele estava amarrando o sapato. A ação se prolonga. Certo, é uma cena mais lenta, focada no detalhe. Exato. E enquanto essa cena lenta acontece, pá! Uma ação rápida e repentina. Sofia viu a padaria. Um corte rápido na edição. É isso. A ação longa do Lucas é o que permite que a ação curta da Sofia aconteça. Se ele não parasse, talvez eles tivessem passado direto. A interrupção cria um momento de descoberta. Isso muda tudo. Não é só uma ação interrompe a outra. É sobre como essa estrutura cria um ponto de virada na história. Sim, E a descrição da padaria, então? Fantástica, o cheiro, irresistible smell, estava wafting through the air. Ótima expressão, né? Flutuando pelo ar. e o vocabulário continua construindo essa experiência. O croissant era perfectly flaky, ou seja, perfeitamente folhado, que desmancha na boca. A palavra flaky é difícil de traduzir com uma palavra só, mas a imagem é clara. A textura ideal. Exato. São palavras que ativam nossos sentidos. Fica até um exercício para quem está ouvindo. Como descreveria o seu café da manhã de hoje, usando palavras que apelam para os sentidos? Em inglês, claro. Boa provocação. Bom, depois da padaria, o próximo destino é o museu. A história conta que a atmosfera lá dentro era quiet, cool and respectful. Silenciosa, fresca e respeitosa. E tem um momento engraçado, né? Sim, o Lucas se inclina demais para ler uma placa, e um stern guard, um guarda severo, chama a atenção dele. Ele fica com um pouco de embarrassment, constrangimento. Esse trecho é bom para a gente ver ações simultâneas. Por exemplo, while they were standing in line, they talked about their families. Ah, sim. Enquanto eles estavam na fila, que é a ação longa, o pano de fundo, eles conversaram. A ação contínua dá o contexto para as outras coisas acontecerem. E o mesmo padrão se repete no almoço, né? Eles estão num restaurante italiano e o texto diz: While they were eating, a talented street musician started to play the violin. Isso. Enquanto eles estavam comendo, o músico começou a tocar. A refeição é o cenário, a música é o evento que transforma o momento. E a escolha das palavras é ótima. A música é uma magical soundtrack, uma trilha sonora mágica. A água do rio está glistening, brilhando, cintilando. A combinação de tudo isso cria uma experiência quase perfeita e os tempos verbais ajudam a gente a visualizar essa sobreposição de coisas. É incrível como esses detalhes enriquecem a leitura. E olha, se essa forma de analisar as histórias está ajudando a conectar os pontos do inglês, que tal deixar uma curtida? E se inscrever no canal para não perder as próximas. A interação de quem nos assiste ajuda demais. É o nosso maior combustível, com certeza. Sem dúvida. Bom, a tarde avança. Depois do almoço, Lucas e Sofia vão para um parque. Estão cansados, sentam num banco. E aí tem um encontro com o cachorro. Isso, um energetic dog que aparece wagging its tail furiously, abanando o rabo furiosamente. É um momento leve de descontração. E depois desse descanso vem o grande desafio: subir a Torre do Sino. A história enfatiza o esforço. As escadas são steep, spiral stairs. Íngremes e em espiral. A gente quase sente o cansaço quando lê. Their legs started to hurt, but they did not stop. É, mas a recompensa? A recompensa. A vista era worth the effort. Valeu o esforço. E a descrição da vista é um dos pontos altos. Usa muito bem a símile, a comparação com a palavra like. Exato. O texto diz: The cars looked like tiny colorful toys. Os carros pareciam pequenos brinquedos coloridos. E as pessoas? The people looked like busy ants scurrying about. Pareciam formigas ocupadas. Essas comparações não são só enfeite. Elas têm uma função: transmitir a escala, a vastidão da vista. Ao comparar a cidade com algo pequeno e familiar, como brinquedos, a imagem fica muito mais concreta na nossa mente. E o clímax do dia chega com o pôr do sol. Lindo! Eles tiram uma selfie e a frase é: They took a smiling selfie together while the sun was setting. De novo, a mesma estrutura, mas com um propósito emocional diferente. A ação pontual
They took a selfie é o registro do momento. A tentativa de capturar a memória. Isso, mas a ação contínua, the sun was setting, é o evento principal, o espetáculo da natureza. A selfie acontece durante o pôr do sol. A gramática coloca as duas coisas em perspectiva. Faz sentido. Fica até a pergunta, se você estivesse lá no topo, que outra comparação com looked like usaria para descrever a vista? Quem sabe o pessoal deixe uma ideia nos comentários. Gosto do desafio. Bom, a noite cai e a aventura se aproxima do fim. A cidade que era cinzenta de manhã agora é a Sea of Glittering Lights, um mar de luzes cintilantes. Que imagem bonita. Muito. Eles caminham de volta para a estação e a história foca nos sentimentos deles. A despedida na plataforma e o Lucas fica observando o trem da Sofia desaparecer. E o vocabulário no final resume bem a jornada. Eles estavam physically exhausted, exaustos fisicamente, O que é esperado. mas ao mesmo tempo spiritually refreshed, espiritualmente renovados. Essa oposição mostra o verdadeiro ganho do dia. O cansaço físico foi um preço pequeno pela renovação emocional. E a história termina com uma nota de futuro. Lucas já está looking forward to their next adventure. Essa expressão, to look forward to something, é fundamental, né? Esperar ansiosamente por algo bom. Exatamente. E para fechar o nosso ciclo de análise, a caminhada final deles é descrita assim. They were walking slowly. O ritmo lento reflete o cansaço, a vontade de prolongar o momento. É o cenário? E a ação final, pontual e definitiva. Sophia got on her train. Sofia entrou no trem. A cortina se fecha com essa última ação. Que análise completa. Acho que a gente conseguiu extrair muita coisa, né? Recapitulando, vimos que a combinação do past simple com o past continuous não é só uma regra, mas uma técnica para dar profundidade e ritmo para uma história. Sim, distingue o cenário das ações principais, cria suspense, marca descobertas. E exploramos como um vocabulário bem escolhido, com palavras sensoriais como bustling, wafting, glistening, pode transportar a gente para dentro da cena. A dica é começar a observar isso nas coisas que as pessoas já consomem em inglês. Filmes, séries, livros. Se perguntar por que essa cena funciona tão bem. Como o tempo verbal está criando essa emoção. Ótimo conselho. E se essa nossa conversa de hoje inspirou, se deu uma nova perspectiva sobre como aprender, não se esqueçam de deixar a curtida, compartilhar com um amigo e, claro, se inscrever no canal. Como nosso desafio final, que tal escrever uma frase nos comentários usando a estrutura que a gente mais praticou? I was fazendo algo, when algo aconteceu. Contem um pequeno momento do dia pra gente. Queremos muito ler. E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão. Aprender uma língua é tipo explorar uma cidade desconhecida. As regras gramaticais são um mapa. Os nomes das ruas, elas são úteis, claro. Essenciais. Mas a verdadeira fluência, o conhecimento de verdade, vem quando você guarda o mapa e começa a caminhar. É quando você observa as pessoas, sente o cheiro da padaria, ouve a música de um artista de rua, entende as pequenas histórias que acontecem em cada esquina. A fluência não está no mapa, está na exploração. Parabéns, figura! Você está evoluindo. Agora que a história está fresquinha na sua cabeça e você já entendeu tudo em português, com a ajuda dos nossos podcasters, chegou a hora do teste real. Clica agora no podcast em inglês e veja o quanto você já consegue entender e aproveita para treinar seu listening.